Posso começar, professor? Perfeito. Vamos em frente, Matias. Então, boa noite a todos. Meu nome é Matias, fiquei responsável hoje por falar um pouco a respeito de complicações do FLEP por microceratum. Gostaria de pedir desculpa de antemão se eu tiver uma tosse ou outra aqui, porque eu estou um pouquinho resfriado. Então, eu vou tomar uma aguinha aqui, só vocês não repararem, tá bom? Mas então, dando início, as complicações por microceratum, as três principais que a gente vai falar aqui hoje, é a respeito do flap fino, o flap incompleto e o free cap. Por que essas três? Porque o buttonhole já foi explorado em uma outra aula. Então, para a gente não ficar com uma característica muito redundante aqui, a gente vai abordar basicamente esses três itens. E o que é importante da gente lembrar nesses três itens? Que essas complicações, elas são complicações que elas originam de uma mescla, que é um paciente, às vezes, mal selecionado, um cirurgião, às vezes, menos experiente e um material que, às vezes, não está adequado. Então, apesar de a gente ter hoje muita informação e muito material bom disponível, a gente tem que saber filtrar para que, com isso, a gente consiga minimizar o máximo possível dessas complicações. Dando início, então, a gente tem que lembrar sempre que o LASIK ele se tornou uma técnica muito difundida por conta da sua segurança e, principalmente, o que chamava a atenção dos pacientes? Por ele ter uma rápida recuperação visual e um procedimento pouco incômodo. Isso tudo em função mesmo de, apesar da gente não ter o fento segundo, a gente ter um microceratum que conseguia entregar um resultado que era um resultado previsível na confecção do flap, e com isso a gente tinha ali o estroma corneano que permitia que a gente ablasse, e com isso a gente tinha uma satisfação do paciente que era, assim, questão de horas o paciente já notava esse bom resultado. Então, quando a gente pensa no histórico do microceratum, o primeiro microceratum foi desenvolvido em 1958 por Barraquer. E durante muito tempo foram poucas as mudanças que tiveram. Até que entre 1983 e 1986, Ruiz foi responsável por gerar o microceratum automatizado. E por que ele teve esse feeling? Por que teve a necessidade desse microceratum automatizado? Porque foi-se observado que existiam variáveis que eram responsáveis por garantir um melhor ou um pior resultado na atividade da lâmina. O primeiro item era a respeito da velocidade. Mostrou-se que quando se tinha uma velocidade de corte constante, a gente conseguia com isso entregar uma melhor qualidade de confecção do flap, uma vez que flaps que eram confeccionados de uma maneira muito rápida acabavam por ter uma irregularidade, assim como flaps que eram confeccionados de uma maneira muito lenta, a gente tinha uma irregularidade ainda maior, pois qualquer tipo de intercorrência que acontecia, a velocidade da lâmina não era capaz de sobrepor e, com isso, gerar ali uma confecção incompleta. Além disso, a espessura do flap ela é um fator que compromete muito a questão mesmo do nosso potencial de resultado. Por quê? Porque a gente sabe que o quanto mais homogêneo for esse flap, melhor vai ser a sua entrega no que é da confecção do flap em si, mas também na área de estroma que vai ser ablado. Consequentemente, o objetivo desse microceratum automatizado era o quê? Ter um estroma que fosse uma superfície o mais lisa possível, para que, com isso, a gente tivesse, então, o leito adequado para a realização do laser. Dessa forma, foi gerado, então, como uma primeira geração, o Automated Corneal Shaper, o ACS, que é essa primeira geração de microceratums. Logo em seguida, a gente teve o Hanson Tome, certo? Que é uma segunda geração de microceratums, e hoje nós temos também a opção do Moriá. Importante a gente frisar que, como a gente pode ver frente a essas gerações, isso quer dizer o quê? A gente não tem um microceratum que é o mais adequado. A gente não tem um microceratum que consegue abarcar todas essas características, mas a indústria está tentando cada vez mais entregar pontos de alta performance em todos esses itens que foram colocados anteriormente. Dando sequência, então, qual que é o princípio do microceratum? O princípio primordial dele é o quê? A confecção de um flap. Mas esse flap ele tem que ser confeccionado como? A partir de um aplanamento da superfície anterior da córnea. E como que acontece esse aplanamento? Ele acontece a partir da instalação de uma plataforma, e essa plataforma ela é responsável por aumentar a pressão ocular e, como contrapartida, ela tem uma contrapressão da plataforma. Com isso, você tem um aplanamento da superfície anterior da córnea. Dessa maneira, é uma superfície que se torna mais regular para a atividade do microceratum.
E quando a gente pensa no microcerátomo, a gente tem que lembrar sempre da qualidade da lâmina. Não adianta a gente ter a melhor tecnologia, mas que não execute um corte adequado. E esse corte adequado foi mostrado que ele acontece quando nós temos materiais que são aços inoxidáveis, certo? Que com a característica de não tolerarem a reesterilização, de serem materiais de uso único, eles têm uma qualidade ainda melhor de corte, sendo que existem alguns estudos que mostram que essa variabilidade do corte, mesmo quando a gente passa do primeiro olho para o segundo olho do paciente, já se tem um aumento do número de complicações quando se pensa nesse momento do segundo olho. Além disso, a gente tem a questão da angulação da superfície de trabalho do microcerátomo. Essa angulação ela pode variar de 0 a 30 graus. É importante a gente não ter um microcerátomo a 0 grau, assim como é importante a gente não ter esse microcerátomo a 30. Tem que ser uma angulação intermediária, porque assim ela permite que o flap não seja nem muito fino no seu ponto de entrada e nem muito espesso, para que dessa maneira se consiga ter uma uniformidade durante todo o trajeto da conflexão do flap e assim uma homogeneidade do resultado. Dessa maneira, como eu disse no slide anterior, a velocidade do corte ela está intimamente ligada à qualidade da confecção do flap. Na imagem ao lado da tela de vocês, na ponta do meu cursor aí, vocês podem ver que a espessura do flap ela vai reduzindo em direção à porção mais central e depois ela torna a aumentar, o que é uma característica comum quando a gente tem o intermédio do microcerátomo na cirurgia do LASIK, certo? Então, a partir desse OCT, a gente consegue comprovar essa diferença da espessura. Seguindo, então, a nossa primeira complicação é o flap fino. Usualmente, esse flap fino ele está associado a córneas mais curvas. E aqui a gente tem que ter atenção pelo seguinte: hoje já se existe a tecnologia de se empregar flaps cada vez mais finos para que, com isso, a gente tenha um leito estromal maior durante a realização da ablação do nosso paciente. Porém, cabe frisar que, como isso é uma intercorrência intraoperatória, o médico ele está atento àquela entrega que ele está tendo da programação cirúrgica para com o paciente, porque se a gente tem um flap que ele é fino ao ponto de ficar ali no nível da camada de Bowman, a gente tem que lembrar que se a gente ablar essa região, a gente tem a configuração de um raise muito importante, que acaba por comprometer e muito o nível de entrega da qualidade visual para o nosso paciente. Além, é claro, de não ter a correção que a gente espera, certo? Do erro refrativo programado para ser corrigido, certo? Importante que esse flap fino, que é lançado como tecnologia hoje no LASIK, ele varia em função das plataformas de microcerátomo que são utilizadas, frente à quantidade de micras que se espera para a confecção dessa lamela. Dando sequência, então, a gente tem o flap incompleto. E esse flap incompleto, usualmente, ele está associado ao quê? A uma irregularidade da lâmina. Essa irregularidade da lâmina, ela pode vir tanto na questão mesmo da velocidade, quando a gente tem mesmo a existência, de algum item ali na lâmina que acaba por corromper ou por reduzir, assim, o potencial de progressão dela, comprometendo, assim, o corte, certo? Esse comprometimento do corte, ele acaba por gerar uma indisponibilidade de exposição adequada do leito corneano do nosso paciente. E a partir desse momento, a gente não tem estroma suficiente para realizar a ablação, certo? Diferente dessa imagem que é mostrada aí na tela de vocês, o flap não deve ser levantado. A gente não precisa de levantar o flap para saber que ele foi incompleto. A gente tem que ter atenção suficiente para notar que o microcerátomo ele não foi responsável por realizar aquela atividade que a gente esperava, certo? Para que dessa maneira a gente não realize a ablação. Porque nesses casos, a gente pode, gerando uma ablação no nosso paciente, configurar um astigmatismo irregular extremamente importante, que com isso vai fazer com que o nosso paciente, além de não ter a entrega do resultado refrativo, a gente vai ter, na verdade, um comprometimento da qualidade visual dele. E qual que é a conduta quando isso acontecer? A primeira coisa, aplicação de uma lente de contato. Por quê? Para que a gente possa ali dar uma margem para que a córnea possa voltar à sua configuração original. E quanto tempo que a gente gasta para essa córnea voltar nessa configuração? Entre 3 e 6 meses. Claro que isso varia frente à sua relação médico-paciente, a expectativa do paciente, quanto tempo que ele pode esperar.
Como que foi a questão? Isso é um primeiro olho? Isso é um segundo olho? E frisando sempre, se você teve uma complicação no primeiro olho, você não vai passar para o segundo olho, você vai interromper ali o procedimento e, num segundo momento, você vai fazer a entrega da programação cirúrgica para o paciente. E qual que vai ser a conduta, então, definitiva? Nós temos duas opções. A gente pode lançar mão de um flap mais espesso, que estaria ali abaixo do nível da confecção desse flap incompleto, ou então a gente poderia lançar a mão mesmo de um PRK, de uma ablação de superfície, para que a gente não se sujeite, então, à ocorrência de um novo flap incompleto. É importante lembrar que esses pacientes, apesar de ter a confecção desse flap incompleto, a acuidade visual após a cicatrização, ela é muito semelhante àquela antes do procedimento, mostrando que, apesar dessa irregularidade, a córnea consegue sim voltar bem próxima à sua configuração original. Por último, então, gostaria de falar a respeito do free cap. O free cap ele é uma complicação que usualmente está associada a córneas planas, com menos que 40 dioptrias de curvatura. E o que é essa entidade? Ela diz respeito ao quê? A uma perda de ancoragem do flap. Aquele lugar onde você esperava que o flap mantivesse a sua continuidade com o resto da córnea, tem-se uma perda. E essa perda ela pode acontecer por alguns motivos. Primeiro, um cirurgião que não está adaptado ao uso daquele microcerátomo. Importante frisar que cada uma dessas gerações de microcerátomo, elas têm características independentes. Então, pode sim acontecer de, às vezes, o cirurgião ter uma habilidade com o microcerátomo e, inadvertidamente, passar a usar um outro, certo? E, com isso, não ter esse cuidado. Além disso, como foi dito a respeito das córneas planas, nós podemos ter mesmo a posição do astigmatismo do paciente, que pode coincidir com esse ponto de ancoragem, e com isso a gente ter ali uma perda de continuidade, certo? Além, é claro, das córneas planas, como foi dito anteriormente. E o que é importante nessa situação? Essa situação é uma daquelas que a gente pode sim continuar o procedimento, mas a gente pode continuar o procedimento desde que a gente tenha uma exposição do estroma corneano suficiente para a realização do laser. E essa exposição ela tem que ser bem delimitada, com um flap bem confeccionado e em proporções adequadas, para que, da mesma maneira que foi dito anteriormente, a gente não provoque no nosso paciente, durante o processo de ablação, um astigmatismo irregular. A gente pode, então, realizar a ablação do nosso paciente, mantendo o flap em um meio de conservação, para que, após o toalete ali da região, após a ablação, a gente realize o reposicionamento do flap e nós podemos lançar mão também das suturas desse flap. Por quê? A gente sabe que o flap ele tem a capacidade de aderir ali no estroma após aí 3, 5 minutos. Porém, para que a gente possa ter uma maior segurança e garantir que esse flap não vai se movimentar, a gente pode, então, suturar e, com isso, tentar ali, na medida do possível, manter o cuidado com a córnea desse paciente. Ilustrando aqui para vocês, a gente tem aqui na ponta aqui do meu cursor com essa seta branca, a presença do flap aderido mesmo ao microcerátomo, sendo que a gente tem uma exposição aqui do estroma corneano do paciente que está passando pelo processo de cirurgia refrativa. Como mensagens finais, então, o que eu gostaria de trazer é o seguinte: a gente tem que sempre alinhar expectativa do paciente, habilidade do cirurgião e a boa técnica. E essa boa técnica, eu não frisei aqui no início da apresentação, mas é importante a gente lembrar sempre de seguir cada um dos passos, para que a gente não seja pego de surpresa e, com isso, tenha um comprometimento ainda maior se a gente enfrentar uma dessas complicações. Então, é importante a gente ter um blefarostato que vai adequadamente expor o olho do nosso paciente. A gente tem que ter a adequada marcação da córnea do nosso paciente, seja a partir de linhas assimétricas, ou então de marcações circulares mesmo, para que, se eventualmente a gente precisar de um reposicionamento do flap que não seja adequado, a gente possa ter a nossa referência pré-cirúrgica, certo? Além disso, essa boa técnica, a gente tem que lembrar sempre daqueles 3 pontos que frisam a respeito do uso da lâmina do microcerátomo, que o nosso paciente, usualmente, ele tem uma alteração pupilar, numa midríase leve, o paciente passa por um processo de almaurose fugaz, em que ele nota que tem-se uma perda da visão momentânea, e, além disso, a gente tem um aumento da pressão intraocular do olho do nosso paciente, que vai aí, usualmente, acima dos 65 milímetros de mercúrio. Além disso, temos que ter sempre um material adequado, que não, como foi dito, que esteja na melhor de suas funções, que você domine o potencial daquele material, que ele não tenha sido reesterilizado, ou se ele foi reesterilizado, que aquilo seja uma orientação que o fabricante deu para a gente, tá bom? Para que, com isso, a gente possa entregar um melhor resultado. E, claro,
quando a gente tem as complicações desses casos de LASIK, a gente tem que lembrar sempre que o tempo ele está a favor do cirurgião, que a gente não precisa ter aquela euforia da resolução, porque a córnea, a partir do momento que a gente reposicionar o flap, seja ele um flap fino, um flap incompleto, ou até mesmo um free cap, a córnea, com o passar do tempo, ela tende a jogar a nosso favor. E com isso nós podemos, num segundo momento, conseguir ajudar o nosso paciente a ter, de fato, o resultado refrativo que ele espera. E, claro, detalhes mais que nunca fazem a diferença. E esses detalhes, eles são num alinhamento adequado do flap após a cirurgia, para que a gente não tenha dobras, não tenha o enrugamento do flap e haja uma configuração adequada, certo? E além, é claro, esses detalhes, mesmo que sejam pequenos, como esse pequeno pedaço de cílio, podem ser responsáveis por comprometer a qualidade da confecção do flap no nosso paciente. Dessa forma, essas eram as mensagens que eu queria deixar, essas foram as minhas fontes e obrigado. Perfeito, Matias. Excelente a sua apresentação, muito